Eliara, na abertura do programa, eu usei uma palavra que eu nem conhecia: desinfodemia. O que vem a ser isso e quais seus principais, digamos, sintomas no Brasil? Bem, a desinfodemia é um conceito, né, cunhado pela Unesco na pandemia, né, no ano passado, em abril de 2020, fizeram essa pesquisa e se refere a um excesso de desinformação, a uma pandemia de desinformação com a pandemia de Covid-19. Então, e é importante, né, é muito importante que você traga esse conceito, porque a gente pensar em desinformação, desinfodemia, não significa apenas pensar em fake news, né? As fake news são uma ponta desse processo, que é um processo bastante complexo, né? Sobretudo no Brasil. Então, a desinfodemia se refere a isso, a esse excesso de desinformação, é um processo que se acirra com a pandemia de Covid-19, em linhas bem gerais, né? Entendi. Agora vamos avante. Por que você acompanha tão de perto, em teus estudos, o Jornal Nacional? Ele é um polo de desinfodemia? Bem, vamos lá. O Jornal Nacional foi objeto da minha pesquisa, né, para a tese. Então, eu sempre acompanhei e, em termos de análise, né, eu acompanho desde 2013. Então, são aí bem mais de 2.000 edições analisadas, observadas, enfim. O Jornal Nacional pode ser um polo de desinformação, sim, em muitos momentos. E é por isso que é importante, né? E é por isso que a pesquisa me instigou tanto, porque quando a gente observa a construção da narrativa do Jornal Nacional, quando a gente observa as estratégias, né, para construir esse objeto que é a notícia, para construir a informação, que é um produto, né? Então, nós observamos como que o Jornal Nacional se posiciona, nós observamos que sim, é um ator importante e que sim, em muitos momentos, é uma fonte de desinformação. Não de fake news, por favor, mas de desinformação, né? Você acha, por exemplo, que o Lula tem razão em denunciar o Jornal Nacional como parte do mecanismo persecutório contra ele e o PT, acionado a partir da Operação Lava Jato? Sim, e na tese eu analiso isso, né, essa parceria do Jornal Nacional com a Lava Jato, né, da mídia em geral no Brasil, mas sobretudo do Jornal Nacional, porque sem esse aparato do espetáculo, sem esse aparato da voz única, né, a Lava Jato não seria o que foi. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso, porque a Lava Jato, ela se institui como ela se instituiu, a partir dessa parceria com a mídia, de um modo geral, mas especificamente com o Jornal Nacional, né? E acho que eu quero dar um exemplo aqui, para lembrar a data, né, e para mostrar um pouco, né, porque você faz aí, na abertura do programa, né, tem a pergunta, a Globo ainda, né, domina, controla as mentes? Então, a gente precisa pensar o seguinte, qual que é a minha resposta a isso? Define agendas, ressignifica a nossa experiência do real, pauta temas e molda percepções. Então, sim, influencia ainda, muito, bastante, né? E sim, Lula tem razão quando aponta, né, essa estratégia, essa perseguição, né? Que isso foi muito bem delineado, né? Hoje, a data, né, a que eu me referi, hoje é 29 de setembro. 3 anos do Ele Não, né? Aquele grande movimento contra a candidatura de Bolsonaro, um movimento de mulheres, um movimento que foi muito importante, né? Porque denunciou, aquela época, um candidato machista, misógino, homofóbico. Foi um movimento no país inteiro. Foi num sábado, 29 de setembro, e na edição do Jornal Nacional, eles fizeram a cobertura, foram mais ou menos 3 minutos e meio, e na mesma edição, houve uma entrevista exclusiva com Jair Bolsonaro, dentro do avião, né, saindo do hospital, ele estava saindo do hospital e voltando para casa,
E a reportagem de quase 4 minutos, portanto, maior que a reportagem sobre o ele não, mostrava um candidato absolutamente contrário ao que as manifestações mostravam. Mostrava um candidato que estava emocionado, fragilizado, que falava muito bem da filha, falava da saudade da filha, né? Então, foi um contraponto ali naquele momento, e foi uma entrevista exclusiva, né? Isso foi no sábado, no dia 29 de setembro. No dia 1º de outubro, portanto, a segunda-feira, uma reportagem de 9 minutos, trouxe aquela delação requentada do Palocci, né? E com aquela imagem clássica, né, do fundo vermelho, do cano ali, por onde explodia, saía muito dinheiro e tal, né? Então, quando a gente fala em termos de estratégias, de manipulação, de moldar percepções, né? A gente precisa entender esse desenho aí, que é um desenho muito bem feito, né? E sim, efetivo. Por que você, ao analisar o Jornal Nacional, você separa desinformação de fake news? Você não usaria, para o caso do Jornal Nacional, o conceito de fake news? Eu já me perguntei bastante sobre isso, e até já tive alguns embates, assim, algumas conversas. Não me parece que, não é que não me parece, eu acho que não cabe pensar em termos de, porque vamos pensar no conceito, assim, bem geral de fake news, né, que é uma produção intencional, e aí não é somente uma mentira, mas é uma mentira produzida de um modo intencional. Eu acho que o processo de desinformação, como estrategicamente, em muitos momentos, o Jornal Nacional opera, é muito mais de uma ressignificação de um dado real, de um acontecimento, para produzir uma outra percepção, sabe? Então, por mais que a diferença seja sutil, né? Em muitos momentos, mas eu não atribuo a uma construção de fake news. Não atribuo. Eu acho que opera, sim, produz desinformação em muitos momentos, né, a partir dessas estratégias, por exemplo, a partir do silenciamento, né, a partir de um enquadramento determinado, a partir de um processo de seleção muito específico, produz desinformação, né, mas não produz uma mentira, faz muito mais uma ressignificação. Por quê? Porque o jornalismo, né, a imprensa, a grande imprensa, enfim, precisa para se legitimar, para ser aquela fonte legítima para levar a informação, precisa de credibilidade. Então, não pode contar mentiras, é preciso ter uma estratégia mais sutil, construir uma narrativa de desinformação, que seja, mais sutil, mais alinhavada, para que isso se mantenha, para que essa estrutura se mantenha, né? Porque senão ela não se mantém. Essa credibilidade não se mantém, né?